Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isadora e, juntamente com minha amiga Ana Beatriz, nós preparamos essa videoaula com o tema de eletroforese capilar, uma técnica de separação analítica largamente utilizada e também muito interessante. Bom, os conteúdos que a gente vai abordar nessa videoaula são basicamente o fundamento teórico por trás da técnica, a parte de instrumentação, que a Ana vai comentar um pouquinho sobre os segmentos do equipamento. Na terceira parte, eu vou comentar um pouco sobre os modos de operação, que são vários, vocês vão notar. E a gente vai fechar o vídeo com um artigo bem legal de aplicação. Vamos começar pelo fundamento teórico. Bom, quando falar em eletroforese, você tem que pensar no quê? A eletroforese consiste na migração de íons, né, em solução ao aplicar uma DDP, uma diferença de potencial, em campo elétrico. Basicamente isso, não tem muito segredo. E o que seria então eletroforese capilar? Como eu já comentei, a eletroforese capilar é um método de separação analítica, ou seja, você vai ter uma mistura complexa e o seu intuito é separar, né, esses analitos. E, bom, nesse processo você vai ter um capilar, né, um tubo capilar, um tubo de diâmetro bem pequeno, e você vai ter as espécies iônicas ali migrando dentro desse tubo, e geralmente esse tubo é feito de sílica fundida, mas pode ser de outros materiais, e você aplica ali um campo elétrico, e elas vão migrando devido a esse campo elétrico. E, bom, qual que é o princípio, né, da separação? Basicamente, é a velocidade de migração desses íons, porque cada íon tem a sua particularidade, então vai ter velocidades de migrações diferentes. Então, por conta disso, você consegue separar os seus analitos. Bom, e por que usar um capilar, né? Por que não pode ser outro tubo? Enfim, eu não sei se vocês já ouviram falar do efeito Joule. Efeito Joule, ele ocorre naturalmente quando você tem uma corrente de espécies com carga, por exemplo, elétrons ou os próprios íons. E, bom, eles não migram muito bonitinhos, né, em fila indiana e tudo mais. Eles são meio caóticos e essas vibrações e colisões entre os átomos vai ocasionar a liberação de calor e dá o efeito Joule. Qual é o problema do efeito Joule? Ele vai gerar correntes de convecção dentro do seu fluxo. Então, o seu fluxo, em vez de ficar bonitinho, ficar certo para um lado só, ele vai ficar igual nessa imagem que eu trouxe aqui, esquentando o frasco, que a corrente quente vai subir e é resfriada e vai descer e vai subir e vai ficar nisso, entende? Então isso atrapalha o fluxo e isso gera o alargamento das bandas. O capilar vai dissipar esse calor liberado pelo efeito Joule, evitando que isso aconteça. E as outras duas vantagens também é que você usa menores volumes de amostra e os tempos de análise são reduzidos. Eu vou comentar agora de alguns princípios teóricos, algumas fórmulas meio doidas, mas vai dar tudo certo, vocês vão ver. Não é tão difícil assim, que eles vão explicar como que acontece essa migração e tudo mais. Primeiro, vamos começar, né, pelo próprio princípio de separação, que seria a velocidade de migração. Vocês podem notar aqui na fórmula que a velocidade de migração ela é diretamente proporcional a dois números, no caso. Esse U, né, seria a mobilidade eletroforética e o E seria a intensidade do campo elétrico. Bom, é importante ressaltar que os cátions eles vão ser atraídos pelo polo negativo, claro, o cátodo, e os ânions vão ser atraídos pelo ânodo, que é o polo positivo, que está aqui na imagem. Basicamente, quanto maior a intensidade de campo elétrico, maior a velocidade, e quanto maior a mobilidade eletroforética, eu já vou explicar o que é isso, também maior vai ser a velocidade do seu analito. E o que seria, né, a excelentíssima mobilidade eletroforética? Basicamente, ela é a facilidade que uma espécie iônica se movimenta numa solução, a facilidade que ela tem. Bom, esse valor, ele é como se fosse uma constante, entre aspas, para cada tipo de íon. E ele é o resultado de um balanço de forças. Tem a força elétrica, né, que está a favor do movimento, da migração, e tem a força de atrito, que é a molécula tentando se desvencilhar, e o solvente, e os outros íons em volta, enfim, tem várias coisas envolvidas nessa mobilidade eletroforética.
E a belíssima fórmula dela está aqui. O que seria a carga do íon, né? Quanto maior a carga, maior vai ser a mobilidade eletroforética, e isso pode variar conforme o pH, claro, porque uma espécie pode estar protonada ou não, dependendo do pH. Esse N esquisitinho que tá aí é a viscosidade da solução. Ele é inversamente proporcional à mobilidade eletroforética. Quanto mais viscoso, pior vai ser, né? Para o íon atravessar, né? O capilar. Bom, e o raio do íon? Basicamente, quanto menor for esse íon e maior a sua carga, maior vai ser a facilidade, maior vai ser a sua mobilidade eletroforética. E também tem o querido fluxo eletroosmótico. O nome é meio feiozinho, mas ele é fofinho e vocês vão ver, ele é bem importante para explicar como que acontece a eletroforese capilar. O que seria esse fluxo? Que também, se vocês lerem alguns artigos, ele vai estar como FeO, F-E-O. Ele corresponde ao fluxo de massa de líquido que atravessa o capilar em função da carga superficial do interior da parede capilar. Calma, eu vou explicar. Enfim, dentro da parede do capilar, lembra que eu comentei ele é de sílica fundida e tudo mais? Então, ele tem vários grupos silanóis, e esses grupos silanóis são ionizáveis. Eu coloquei até aqui na imagem, esse azulzinho aqui tem a carga negativa, que vai perder esse hidrogênio e vai ionizar. Bom, isso vai deixar a superfície interna do capilar negativamente carregada. E o que vai acontecer? Os cátions que vão estar na solução dentro do capilar vão ser atraídos por essas cargas negativas, formando uma dupla camada, né, de cátions e ânions ali, na parede interna do capilar. E o somatório total desse caos de íons é o potencial zeta. Enfim, quando você tem essa situação e você aplica uma diferença de potencial no capilar, os cátions da camada difusa, o que seria a camada difusa? Tem a camada que está exatamente sobre as cargas negativas dos silanóis ionizados, e tem uma camada que ela é atraída pelos grupos negativos, mas ela está ali mais solta, então é a camada difusa, a camada que se mexe. Essa camada difusa, ela migra em direção ao cátodo, e isso meio que força o fluxo da solução toda do capilar no sentido do cátodo, entende? E esse fluxo é o fluxo eletroosmótico, tá vendo? Não é tão difícil de entender. E, assim, esse fluxo, ele é impactado diretamente por algumas condições, e isso vai ser extremamente importante para você controlar a eluição dos compostos. Primeiramente, o pH, óbvio, né? Porque, assim, quanto menor o pH, mais protonados vão estar os silanóis, então vai ser menor o fluxo eletroosmótico. Bom, a concentração também, quanto maior a concentração, maior vai ser a força iônica ali do meio, e isso torna a dupla camada mais compacta, entende? Tornando ela mais compacta, aquela camada difusa vai ficar meio fraquinha, então você diminui o potencial zeta e automaticamente você também diminui o fluxo. A viscosidade, claro, porque se você tem uma viscosidade grande, você tem uma maior resistência ao escoamento. E a temperatura também entra nessa dança. Eu trouxe essa imagem, ela é bem interessante para entender como é que funciona tudo isso. Primeiramente tem o cátion, que ele é atraído, né, pelo cátodo. A atração eletrostática está a favor do seu movimento, o fluxo eletroosmótico e a sua mobilidade estão todos a favor do seu movimento até o cátodo. Aí, a espécie roxinha é a neutra, não vai ter atração eletrostática, claro, né? Mas você vai ter a questão do fluxo eletroosmótico, vai estar a favor, e a sua mobilidade também mais lentinho. O mais lento de todos seria o ânion, porque a atração eletrostática está no lado oposto, ele é atraído pelo ânodo, pelo polo positivo. Então, a atração eletrostática vai estar puxando ele para um lado, mas o fluxo eletroosmótico da camada difusa vai estar, vamos lá, galera, todo mundo pro cátodo. Então, ele vai estar meio que sendo arrastado até o cátodo, entende? Então, a sua mobilidade vai ser mais lenta, perfeito? Assim dá para entender bem melhor nessa imagem. Comentando um pouquinho sobre os usos da eletroforese capilar, basicamente ela é extremamente utilizada para separar moléculas de interesse bioquímico, biológico e químico.
e são elas as proteínas, que podem ser hormônios, enzimas ou anticorpos, e ácidos nucleicos também, como DNA e RNA. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana e eu vou continuar a explicação agora comentando sobre a instrumentação. Desde já eu peço desculpa pela minha voz, eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela deve ter cansado por enquanto. Bom, comentando um pouquinho sobre a instrumentação, de maneira geral, do que é composto o nosso eletroforese capilar. A gente tem recipientes no quais ficam as amostras e os tampões necessários para fazer a análise, assim como uma fonte de alta voltagem, um detector e um fio capilar. O fio capilar, de maneira muito simples, ele vai sugar a nossa amostra de diferentes maneiras que a gente vai conversar mais para frente. E de acordo com essa diferença de potencial, a amostra vai caminhar e vai ser analisada no detector. Bom, alguns aspectos importantes. Os principais capilares que a gente utiliza são os capilares de sílica fundida. Eles são um pouco mais frágeis, mas eles são os mais utilizados, o melhor custo-benefício. Vale ressaltar que a nossa análise também precisa utilizar tampões, para que a análise seja feita, além de manter o pH desse meio estável. Com relação aos detectores, nós vamos ver também, existem diferentes tipos de detectores que são utilizados para análises diferentes, mas o principal é o UV visível. Bom, essa é uma técnica muito simples, comparada a outras técnicas cromatográficas, ela é mais simples, mas ela traz bons resultados, como a gente vai observar no artigo de aplicação mais lá para frente. Essa alta resistência desses capilares que eu comentei para vocês, ela permite a aplicação de campos elétricos altos, porque ela gera um aquecimento mínimo. E aí, com isso, ele vai fazer com que o capilar propicie a dispersão eficiente do calor gerado e fazendo com que a análise seja feita de maneira mais rápida e mais eficiente. São utilizados diferentes tipos e tamanhos de capilares, como a gente vai observar um pouquinho mais para frente. E, bom, a polaridade positiva da voltagem é alta, pode ser revertida para separação melhor de ânions. Esse é um ponto importante da nossa discussão. Bom, uma quantidade de amostra, como eu disse para vocês, ela vai ser introduzida no capilar através desse campo elétrico, ou de outra maneira que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, e com isso o nosso analito vai ser analisado. Bom, aqui eu trouxe uma visão bem geral e uma visão mais prática do que a gente tem da eletroforese capilar, que não é só aquele modelo que eu mostrei ali atrás, mais simplesinho, mais fácil de entender. Aqui a gente tem uma versão comercial dele, mais automatizado, e faz as análises de maneira mais simples, mas é o mesmo princípio de funcionamento que eu comentei com vocês. Então vamos lá. Como que é feita a introdução da amostra? A introdução da amostra pode ser feita do método hidrodinâmico, que é o que a gente vai conversar agora, e o outro um pouquinho mais para frente. O hidrodinâmico, o capilar ele é mergulhado na amostra, em seguida pressurizado, submetido a um vácuo, que vai fazer com que provoque a sua entrada. Como vocês podem observar aqui na primeira imagem. Então, a gente mergulha aqui, oferece pressão e a injeção da amostra é feita. Ou ele pode ser feito a vácuo, certo? São dois tipos diferentes de injeção. Esse hidrotérmico e o eletrocinético. O eletrocinético é quando você coloca o eletrodo no capilar e coloca o capilar na amostra. E a amostra vai ser sugada para dentro do capilar através da aplicação de uma voltagem. Bom, cada método ele vai depender de como você vai utilizar ele. Esse método eletrocinético, ele leva em consideração bastante a separação de fluxo dos eletrodos, ou seja, da voltagem que você aplica, de acordo com o fluxo eletroosmótico. Esse fluxo eletroosmótico, ele é um fenômeno que acontece, que vai gerar o fluxo da solução dentro do capilar, que faz com que esses solutos se movimentem em direção ao detector. Então, eles vão viajando pelo capilar. Bom, conversando um pouquinho agora sobre os capilares. Os capilares têm diferentes composições, de diferentes valores e diferentes aplicações. Eles podem ser de vidro, teflon, sílica fundida com poliamida, que são os mais utilizados. Esse último é o mais utilizado. Eles podem variar de acordo com o seu tamanho. Ele pode ser de 25 a 100 centímetros e com diâmetro interno de 15 a 100 micras.
É importante dizer que esse de Teflon ele é mais flexível, mais transparente no UV, mas ele não pode ser utilizado para altas voltagens. Com relação à sílica fundida, ela é normalmente recoberta com uma camada de proteção de poliamida e essa vai poder ser quebrada com facilidade, o que vai fazer com que o seu capilar não seja tão eficiente durante tanto tempo, se não for feito um cuidado específico e minimamente bom com ele. Com relação ao controle de temperatura, você pode controlar a temperatura do capilar, resfriar ela com gases ou até aquecer, dependendo do caso. Mas a maior quantidade das análises é feita com um gazinho gelado passando em volta do capilar. Com relação aos detectores, a gente tem o detector de UV visível, que eu comentei com vocês lá atrás, de absorção indireta no UV visível, assim como fluorescência indireta, fluorescência produzida a laser, amperométrico, contimétrico. Isso vai depender do quanto você pode pagar nesse equipamento, assim como qual o tipo da sua análise, o que vai ser melhor para o seu substrato ou não, para a sua separação ou não. Esse é um método de separação mais barato do que os métodos convencionais, tipo a cromatografia líquida de alta eficiência, ou até mesmo o GC. E aí, eu trouxe aqui para vocês verem a carinha de um eletrograma, que é muito semelhante ao que a gente vê no HPLC. A gente tem a diferença é que aqui normalmente a gente vê a área, ou às vezes concentração, e aqui a gente vê a absorvância pelo tempo. Beleza? Já já a gente volta com o nosso artigo de aplicação. Povo, agora a gente vai para a terceira etapa da nossa videoaula, que eu vou comentar sobre os modos de operação. O primeiro modo de operação é o mais comum, que chama eletroforese capilar de zona. Basicamente, você vai usar uma solução tampão como o eletrólito de fundo, né? E como se fosse a fase móvel da sua cromatografia, nesse sentido. E basicamente, a sua amostra ela pode ser uma mistura tanto de cátions quanto ânions e nêutrons, espécies neutras no caso, né? E qual que vai ser a ordem de eluição? Primeiro vai sair os cátions, depois as espécies neutras e por último os ânions por conta da atração eletrostática, que é a oposta que eu comentei na primeira parte do vídeo em fundamento teórico. Aí eu trouxe aqui uma imagem e tudo mais, você tem lá a sua mistura. Ali o D, no caso, é o ânion, né, que é do contra, ele é atraído pelo ânodo, e toda a galera indo em direção ao cátodo. O ânion também vai ir em direção ao cátodo, porém de forma mais lenta. E uma coisa é que as espécies neutras, elas saem todas juntas, você não consegue separar por essa técnica, porque a velocidade delas é exatamente igual. O outro método seria a cromatografia eletrocinética micelar. O que seria isso? Basicamente, ela é uma mistura de eletroforese com interação dos seus analitos com um aditivo. E qual seria esse aditivo? Um surfactante, ou seja, um tensoativo iônico, nesse caso, que vai formar uma fase micelar. Eu trouxe aqui uma imagem para entender melhor. A fase micelar seria formada aqui por essas bolinhas cheias de pontinhos, no caso que seria o detergente, né, o tensoativo, e a micela, né, que vai interagir com seus analitos. E qual que é o princípio? Seria o coeficiente de partição, no caso, quanto ele se solubiliza em relação à fase micelar e à fase aquosa, como se fosse uma cromatografia, o quanto de partição, quanto ele solubiliza e interage melhor com a fase estacionária e a fase móvel, mesma coisa, mesma ideia. Bom, e o interessante é que nesse modo de operação você já consegue separar as espécies neutras. Agora, essa daqui é um pouquinho polêmica, isotacoforese capilar, porque de imediato, quando a gente vê esse método, parece que ele é impossível, mas eu vou explicar de um jeito que vocês vão entender. Primeiro, tem um eletrólito líder, que ele é o que possui maior mobilidade eletroforética, ou seja, ele é o mais rapidinho, que vai ficar na frente, tá aqui em L, na imagem.
E o eletrólito terminador, ele possui menor mobilidade eletroforética, ele vai ficar lá atrás, ele vai ser a espécie única mais molenga da história, que está como T. Enfim, o que acontece? Na primeira fase, ali na imagem, no item A, você tem a sua mistura de analitos, e à medida que vai passando o fluxo, esses analitos vão se separando em fases, né? No B você tem ali uma fase intermediária, e no C você já tem uma fase contendo apenas um tipo de íon. Quando chega nesse estágio, é um estado estacionário em que todas as fases migram com a mesma velocidade. E essa é a parte louca do negócio, porque cada tipo de íon, eu comentei que possui uma mobilidade eletroforética diferente. Porém, a gente não pode ignorar o fato de que existe o terminador, que é como se fosse uma manada de elefantes empurrando todo mundo loucamente, e o líder como se fosse segurando toda essa galera também, para não chegar primeiro, porque ele tem que chegar primeiro. Então você tem um segurando do lado, o outro empurrando do outro, então todo mundo acaba andando, né, migrando com a mesma velocidade, e assim você consegue separar fofíssimo, fofolético, por fases. Temos aqui a focalização isoelétrica capilar, que também é muito legal. Enfim, ela é muito utilizada para proteínas, por quê? Porque são espécies anfóteras. Você tem o carboxilato e uma amina, que é ácido e base, né, no caso. Você vai separar as proteínas por ponto isoelétrico. Bom, e o que seria esse ponto isoelétrico? Basicamente, ele é o estado de protonação da sua proteína em que a carga líquida ela vai ser nula. Enfim, o que acontece? Você vai colocar ali agentes tamponantes, né? Que vão formar um gradiente de pH ao longo do capilar, como está demonstrado na imagem. E à medida que as proteínas vão passando pelos pHs, elas vão sofrendo protonações, desprotonações, enfim. E quando ela atinge o pH que é correspondente ao seu ponto isoelétrico, ela fica estagnada, ela para, porque ela vai ser como se fosse uma espécie neutra. Então, é muito legal, porque cada molécula vai estar na sua respectiva faixa de pH e você consegue separar os analitos, enfim. Temos também a eletroforese capilar em gel, também é muito utilizada tanto para DNA quanto para proteína. E ela é um método como se fosse de exclusão por tamanho. É muito comum quando você tem situação em que as suas proteínas, por exemplo, têm uma razão carga-raio muito parecida. Então, você pede socorro para a eletroforese capilar em gel. E basicamente a separação por tamanho. Você vai ter um gel de poliacrilamida que tem vários porozinhos bem pequenos, então você consegue uma resolução muito boa na separação, e você usa o SDS, ou excelentíssimo dodecil sulfato de sódio. Basicamente, ele vai desnaturar as proteínas e vai deixar todo o entorno dela com cargas negativas, o que evita a atração entre as cadeias laterais e ela fica toda desmilinguida. Assim, ela não vai ficar enrolada nas suas estruturas terciárias e tudo mais, e quaternárias. Você vai ter ela na sua estrutura primária. E dessa forma, como elas vão ficar mais espalhadas, as proteínas maiores, com mais aminoácidos, elas vão sair por último, porque as proteínas menores, né, as moléculas menores, vão passar mais rapidinho pelos poros e as maiores vão ficar mais retidas, entende? Basicamente isso, muito simples. Bom, e temos também, por último aqui, a eletrocromatografia capilar. Basicamente, é uma mistureba doida entre a cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, e a eletroforese capilar, e isso é muito legal porque você vai juntar as vantagens dos dois métodos. A fase estacionária seria a sílica, funcionalizada com grupos hidrofóbicos, a querida C18, tão famosa, e a fase móvel você vai usar soluções tampão. Basicamente, o transporte da fase móvel ele vai ocorrer pelo fluxo eletroosmótico assim que a voltagem é aplicada. E é basicamente isso, pessoal. Nós voltamos para conversar sobre o nosso artigo de aplicação. O artigo que eu escolhi foi esse aqui, que a gente vai fazer uma comparação entre a eletroforese capilar e a cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, com relação à sua performance na hora de analisar a quantidade de cafeína que tem em cafés descafeinados. Então, bom, primeiramente, vocês sabem da minha paixão pelo HPLC.
Então, eu achei que esse artigo casava super sobre o que a gente está conversando. Bom, conversando um pouquinho sobre o artigo, o café descafeinado ele é responsável por 10% das vendas mundiais. O tempo de meia-vida dessa substância, a cafeína, dentro do nosso corpo varia de corpo para corpo. Inclusive, uma curiosidade: o tempo de meia-vida da cafeína no corpo feminino é menor do que no corpo masculino. Então, ela varia de 3 a 7 horas. E por que existe o café descafeinado? Da onde começou isso? Da sensibilidade à cafeína que muitas pessoas têm. Então, retirando essas substâncias, as pessoas podem consumir o café normalmente. E de acordo com a legislação brasileira da Anvisa, só pode ter 0,1% de cafeína residual. Então, por isso, fazem necessárias análises que sejam bem feitas e, além disso, sejam sensíveis o suficiente para ter uma comprovação efetiva desse resultado e não causar problema para os consumidores. Bom, a metodologia. Eles utilizaram padrões de teobromina, de cafeína, além de reagentes grau HPLC, água deionizada, e essas amostras elas foram obtidas em mercados de Campinas, em embalagens já fechadas industrialmente. E com isso eles produziram primeiros extratos das plantas. Em seguida foram feitas análises tanto no HPLC quanto na eletroforese capilar. O HPLC tem uma metodologia ótima, já constituída, dá ótimos resultados de análise, no entanto, é uma técnica muito cara. Então, sempre pode ser investido em técnicas que sejam mais simples, mas que também sejam eficazes para os resultados. Então, bom, vamos conversar um pouquinho sobre os resultados e discussões. Ambos tiveram uma linearidade boa, o desvio padrão das análises também foi bom, tudo de acordo com as legislações existentes, os resultados de ambas as análises foram ótimos. Com relação à comparação financeira entre uma análise e outra, porque qual é o intuito dessa pesquisa? Além de desenvolver um método que seja eficaz para análise através da eletroforese capilar, houve um estudo anterior que comparou esses dois e falou: olha, a eletroforese capilar ela pode ser mais ou menos 65 vezes melhor do que a comparação com a HPLC, de acordo com o tempo de análise e com a sua sensibilidade. No entanto, nenhum deles fez uma comparação de custo entre uma e outra. E esse artigo ele se encaixa exatamente nesse meio, comprovar o que o outro artigo falou, além de acrescentar o fato de que a análise de eletroforese capilar é mais barata do que a HPLC ou não. É essa comparação que a gente vai ver agora. O tempo de análise foi bem menor, de 14 horas foi para 11 horas e 2 minutos. O valor também foi bem menor. Do HPLC daria 3,81. No caso do IC, daria 0,05 centavos. Então, assim, é muita diferença de preço. Outro ponto importante é que as análises de HPLC, como eu falei para vocês, elas utilizam reagentes diferentes, muito mais caros, muito mais elaborados e que precisam de um processo de tratamento muito grande também, tal como metanol, acetonitrila, clorofórmio, dentre outros reagentes. Bom, no caso, o clorofórmio não é utilizado na análise do HPLC, e sim para fabricar o extrato. Então, até a fabricação do extrato, ambas as análises seguem o mesmo percurso. A discussão com relação aos resíduos, ela surge a partir das análises. Então, só retomando. O acetonitrila e metanol são utilizadas na análise, e no caso da cromatografia, da eletroforese capilar, é utilizada água DI, carbonato de sódio. Em algumas outras análises pode ser usado bicarbonato, pode ser usado hidróxido de sódio. Então, são reagentes que eles podem ser descartados de maneira mais tranquila e menos poluente para o meio ambiente do que no caso dos reagentes utilizados para a cromatografia líquida de alta eficiência. Então, os resíduos, eles têm uma neutralização e podem ser descartados de maneira mais simples do que os do HPLC, o que também traz benefícios para o meio ambiente. Afinal, a gente tem vários pontos. O primeiro, a análise é mais rápida, mais barata e ela produz resíduos que são mais tranquilos do que no caso do HPLC. Bom, eu acho, não trocou o slide. Agora trocou. Aqui eu trouxe a parte dos resultados, conversando um pouquinho sobre o desvio padrão que eu tinha falado para vocês, que ficou dentro do estabelecido pela Anvisa, que é de 1,96 no máximo, se eu não me engano. Os valores de R quadrado da constituição
das retas foi de 0,997 na hora de construir as curvas de calibração. E aqui eu trouxe para vocês os cromatogramas para a gente ver. Então, o primeiro a gente tem aqui, ó, da eletroforese capilar, ele tá aqui, a cafeína saindo mais ou menos aqui. E com relação, desculpa, da cromatografia, a gente tem a cafeína saindo aqui em um pico bem grandão aqui. No caso da eletroforese capilar, a gente tem a cafeína saindo aqui e a teobromina que eu comentei com vocês no começo da apresentação saindo aqui. Então, essas análises, essa análise através de eletroforese capilar, ela é muito mais valiosa, mais barata e tem um melhor custo-benefício do que a análise com o HPLC, porque afinal, como eu comentei com vocês, ela gerou menos custo, ela foi mais barata, foi mais rápida, então nós precisamos desenvolver novos métodos que sejam mais eficazes para as análises e menos prejudiciais no meio ambiente. Com isso, eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse vídeo, a companhia por estar assistindo a nossa aula. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar mensagem pra gente. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela atenção.